Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para concluir mais um capítulo, onde nós iremos resolver as atividades propostas na semana passada, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno. Nós iremos iniciar hoje na página 399, na questão 1, que diz assim: a tendência à globalização da economia mundial pode ser exemplificada no A. Na revogação do Acordo Geral de Tarifas de Comércio, decidida na rodada Uruguai. B. Isolamento do Fundo Monetário Internacional em relação aos países não ocidentais e capitalistas. Na adoção pelo grupo dos 7 grandes de programas de financiamento aos países endividados. D. Incorporação da Comunidade Europeia dos países do extinto Comecon, ou a criação de blocos regionais de integração com o Mercosul e o NAFTA, né? O que pode ser exemplificado aí, o item criação de blocos regionais de integração como o Mercosul e o NAFTA. Questão 2 diz assim: a reorganização das estruturas produtivas, o aumento dos fluxos comerciais e financeiros, configurando uma situação de crescente independência mundial, no presente contexto de aceleração do desenvolvimento tecnológico, o fenômeno da economia contemporânea descrito no texto acima é a socialização da economia, B, a nacionalização da economia, C, a centralização da economia, D, o imperialismo da economia, ou a globalização da economia. O texto descrito, ele é relacionado à globalização da economia. Item E. O fenômeno da globalização que domina a economia atual com características A. O aumento da intervenção do Estado na economia e garantia do emprego para todos. B. Política de bem-estar social e fortalecimento do poder dos sindicatos dos trabalhadores. C. Diminuição do comércio internacional e crescimento da autonomia das economias locais. Ou D. Aumento do desemprego e diminuição dos serviços de assistência social por parte do Estado. Tem a característica de o aumento do desemprego e diminuição dos serviços de assistência social por parte do Estado. Item D de dado. Quarta questão. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas, financeiras e políticas, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações em escala mundial. A esse aspecto é possível afirmar de modo correto que a maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. B. O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. C. O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais. D. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ou os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos países membros. Podemos afirmar de modo correto que o avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Item B. Quinta questão. O fim da Guerra Fria, expresso na extinção da União Soviética em 1991, acarretou um novo equilíbrio e o ordenamento das relações internacionais, que se caracterizava por letra A, o enfraquecimento dos movimentos nacionalistas regionais e das tendências de globalização na Europa Ocidental. B.
No declínio da liderança política internacional das superpotências em virtude da transferência do controle de seus arsenais nucleares para a Assembleia Geral da ONU. C. A revitalização das alianças militares estratégico-defensivas, conforme os pactos políticos da Europa Central e do Leste. D. Da formação dos megablocos políticos econômicos que favorecem a internacionalização dos fluxos de capitais, tais como a Comunidade Europeia e do NAFTA, ou é decadência econômica dos países da Bacia do Pacífico, que haviam mantido uma posição de neutralidade durante a Guerra Fria, tais como Singapura e Malásia. O que se caracteriza é a formação de megablocos políticos econômicos que favoreceram a internacionalização dos fluxos de capitais, ok? Item D. Sexta, o neoliberalismo dos tempos atuais é tanto uma política econômica voltada para a consolidação do Estado mínimo, quanto um programa ideológico que prega a adesão de todos a seus princípios. Estes dois aspectos do neoliberalismo convergem para a mundialização do padrão fordista de produção industrial, a reemergência do estado do bem-estar social em escala planetária, o surgimento do fenômeno da globalização. D. As metáforas do trabalho mediante a sua precarização, flexibilização e descentralização, ou é a hegemonia britânica inaugurada pelo governo Thatcher. Elas convergem para as metamorfoses do trabalho mediante a sua precarização, flexibilização e descentralização. Letra D de dado. Sétima questão. Eles mesmos, os pobres, são a causa de sua pobreza. Os meios de encontrar o remédio estão em suas mãos e não nas mãos de nenhuma outra pessoa. Nas últimas décadas do século XX, concepções muito semelhantes a esta sobre os pobres e a pobreza são propagadas pelo neoliberalismo, pela social-democracia, pela democracia cristã, pelo neopopulismo ou pelo justicialismo. Elas são propagadas pelo neoliberalismo. Letra A. Leia com atenção a seguinte afirmação. O neoliberalismo reinterpreta o processo histórico de cada país. Os vilões do atraso econômico passam a ser os sindicatos e, junto com eles, as conquistas sociais. Tal afirmação se configura diretamente com a crítica à inexpressiva conscientização política dos sindicatos. B. Defesa dos ideais da direita na elaboração e preservação de políticas públicas. C. Reação à política neoliberal, que menospreza as reivindicações dos sindicatos. D. A ampliação do conceito de cidadania social a toda a população brasileira. E. Resultante do acordo estabelecido entre os países ricos e os menos favorecidos. Ok? Ela configura diretamente com uma reação política neoliberal que menospreza as reivindicações dos sindicatos. Item C. Então, galerinha, concluímos mais uma atividade, mas se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse nosso site www.escolapequenospaços.com.br e não esqueça, galera, de acessar nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos.